tarde, sou Thelma Medeiros e estou dando início em mais um programa da Thelma. Eu agora quero dar boas-vindas ao Flavinho, que ele é muito mais conhecido por Flavinho, mas aqui é o Dr. Flávio Almeida, dizer que o senhor foi solicitado a sua volta aqui. Tem o meu público é muito feminino, né? E a mulherada falou, Thelma, chama aquele advogado gato. Eu falei, ai, meu Deus, agora pronto. Diz que você é lindão, muito competente, fala bem, muito bonitão, e aí falaram para você voltar rápido. E que dia que aquele advogado vai voltar? Então, seja bem-vindo. O motivo da sua volta, além da tua competência, é isso aí, de você ser gatão assim, e a mulherada quer você de volta, quis você de volta. Obrigado, Thelma. É sempre um prazer estar no seu programa, você é uma verdadeira amiga, né? E eu queria também te parabenizar, né, Thelma? Que me falaram aqui na TV, eu não sabia do seu relacionamento. A Thelma está namorando agora Senhor. E que você possa ser muito feliz nessa nova fase da sua vida, Thelma. Gente do céu, minha vida agora virou um livro aberto mesmo, escancarado. Todo mundo já sabe de tudo, mas ainda não está firmado o namoro. A gente tem que saber quem que é, né, Thelma? Eu estou curioso para ver quem que é a pessoa. Depois eu vou falar quem que é. Mas esse negócio assim, ó, de namoro de velho, tem que firmar o namoro primeiro. Porque a coisa não é bagunçada, não. A coisa é bem arrumadinha, tem que pedir para os filhos, porque quando a gente é nova, pede para os pais, né? Depois que a gente fica velha, tem que falar com os filhos. E eu tenho uma filha brava. Pensa na bicha brava. Afilhado, então, pelo amor de Deus. Eu tenho um afilhado e uma afilhada. Mas sim, vamos pular. Bora para cá. Hoje o assunto é defesa do consumidor. Ontem foi o dia do consumidor, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre os direitos do consumidor. Quais são nossos direitos, nossos deveres, como é que faz, o que é que não pode, o que é que não pode. Thelma, pergunta para o doutor se pode cortar nossa energia por falta de pagamento ou atraso, que acaba sendo a mesma coisa, né? Silvia do Buriti 2. A primeira coisa que a gente tem que ter noção, Thelma, é que a energia ela é um serviço essencial, não é? Então, há um princípio segundo o qual os serviços essenciais eles não podem ser interrompidos. Todavia, no caso de energia elétrica, eles podem sim ser interrompidos, ou seja, uma vez não havendo pagamento, pode sim a CELPA cortar a energia, desde que notifique a pessoa com antecedência. Então, assim, havendo a notificação, dando o prazo de 15 dias para regularizar e a pessoa não regularizando, pode sim haver o corte. Eu temo, tem hora que daqui a pouco ninguém vai querer pagar nada, vai querer só usar e não pagar. Justamente, só que assim, a questão uma coisa que a gente está tratando aqui é o dever ser, outra coisa é o que é na prática. Em que pese ter que haver a notificação, ter que ser feito todo esse procedimento, a gente verifica no dia a dia inúmeras práticas abusivas da CELPA. Uma coisa é o que a CELPA deveria fazer, outra coisa é o que a CELPA faz. Agora, essa notificação de corte, por exemplo, ela notifica que a energia que será cortada daqui 10 dias. É obrigatório a pessoa receber e assinar? Pois é, Thelma. Aí há uma omissão não só legislativa, como também normativa. Por que eu falo legislativa e normativa? Porque a lei, por si só, ela não consegue abranger todos esses casos. Na verdade, a gente tem um sistema legislativo carente no que diz respeito a essa questão de energia elétrica. Até porque a gente tem uma agência reguladora, que é a ANEEL. E, por meio de resolução, ela tipifica os procedimentos que as concessionárias de energia elétrica, como no caso da CELPA, devem tomar nesses casos. Então, há uma omissão normativa em relação a isso, esse reaviso. Porque o que a gente vê na prática, e eu já trabalhei com vários casos desses no escritório, do consumidor chegar lá e falar assim, a gente não recebeu essa notificação. Só que a CELPA, ela bate na tecla de que foi notificado. Então, e via de regra notificado pelos correios, ou então pelo aquele fiscal, perde correspondência, enfim. É uma deficiência que a gente tem. Às vezes o agente da CELPA vai e o morador não está na casa. Pois é, ou às vezes não vai mesmo, né? Às vezes não vai. Mas a CELPA, assim, eu entendo que a CELPA deveria o quê? Reiterar essa notificação e ter um caderno de protocolo, algo nesse sentido. O que a gente não vê na prática, não é? Já aconteceu situações comigo mesmo, como consumidor, no meu escritório, inclusive, da CELPA ir lá e dizer que levou a conta de energia, eu nunca recebi. Quando eu recebi o reaviso de atraso, que é como se fosse essa notificação. Mas, enfim, é uma questão delicada. Aqui tem uma telespectadora perguntando assim, e quando não tem ninguém na casa, eles podem levar o ramal?
O ramal é o fio, né? Tudo, os cabos. Eles chegam a casos de tirar o ramal. Eles podem fazer isso? Pois é, desde que haja notificação. Isso já é um entendimento pacífico dos tribunais. A notificação é fundamental, Thelma. Então, por quê? Porque o consumidor ele não pode ser pego de surpresa. Então, nos casos de retirada de ramal, de troca de padrão, existe muito isso também, não é? Do registro do relógio e até mesmo dessa retirada desse ramal, desde que haja notificação. Só que assim, eu gosto de deixar isso bem claro, né, Thelma? Porque o direito ele é muito lindo quando você olha do ponto de vista legislativo, quando você analisa. Só que na prática, a gente vê que são infinidade de abusos que a CELPA comete. Agora, a CELPA não obedecendo todo esse procedimento e o consumidor conseguindo comprovar que de fato a CELPA errou, que houve o ato ilícito praticado pela agência, aí sim ele pode socorrer do judiciário. Agora, o problema o nosso judiciário ele é moroso, não é? E energia elétrica é um serviço essencial. Ou seja, no final das contas, Thelma, falando de forma bem rasgada, como você gosta, o consumidor paga o pato, infelizmente, em inúmeras situações. Agora, o que eu acho sobre o corte de energia no final de semana? Não é bem no final de semana, na sexta-feira. Aí o cara vai 5 horas da tarde, tudo bem, tem que pagar, tem que fazer direitinho, tem. Mas tem umas coisas que a empresa acho que tem que ter um pouco de noção, mesmo com notificação. Se a pessoa não pagou, ninguém não paga conta por safadeza, não. Eu acho que aí acontece de não conseguir pagar. Aí o cara vai lá 5 horas da tarde e corta a energia numa sexta-feira. E aí? Para poder religar, você tem que provar que a conta está paga. Sobre essa questão do corte nos finais de semana, Théo, existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados Federal de 2015, inclusive, que veda. É nesse entendimento que você falou. Existe esse projeto de lei que ainda vai passar por votação, por aprovação na Câmara, no Senado, enfim. Então, existe um projeto de lei que veda, de fato, esse corte. Só que, assim, na prática, cada estado ele vai regular, não é? A forma como isso dará. Só que os tribunais têm entendido o seguinte, que tudo bem, pode sim cortar nos finais de semana, desde que a agência tenha um plantão de atendimento, para que o consumidor que teve a energia cortada possa se socorrer, resolver a inadimplência, enfim, pagar e ter sua energia restabilizada novamente. Aqui em Redenção, salvo engano, não existe esse plantão. Pois é. Então, é um entendimento pacífico de que não pode ser cortado no final de semana. Aí, à noite, tá uma pessoa falando aqui, se é legal fiscalizar à noite e deixar o consumidor sem energia até no outro dia de manhã. Aconteceu com minha vizinha. Absurdo, Da mesma forma, o entendimento é esse. Então, assim, se existe plantão da agência, tudo bem. Então, por exemplo, aqui em Redenção eu creio que não exista. E talvez por um call center. Mas em Goiás, já aconteceu uma situação dessa com a gente ficar sem energia à noite. E lá sim, existe o plantão, que é 24 horas e que realmente funciona. Aí você paga aquela taxa para religação em menos de 24 horas. Mas e aí a conta? Como é que você vai pagar a conta? Porque se cortou, se não tiver pago. Internet, via celular, internet bank, é por aí, é a única solução. Mas aí eles pedem um comprovante. Sim, é a única solução, mas você faz a religação, paga a taxa e vai lá e fala, é uma presunção de veracidade. Paguei a conta. Óbvio, se no dia seguinte essa conta não for debitada, aí sim a agência nasce para ela novamente o direito de cortar sua energia. Aí eles vão brabo lá e levam até os cabos, o ramal. A gente sempre se ferra, o consumidor. Com a energia, a situação da energia, o consumidor, na verdade, ele é tido como parte hipossuficiente. Então, a proteção integral ao consumidor. A legislação brasileira hoje, ela protege o consumidor. Agora, em que pese haver toda essa proteção ao consumidor, a energia é um serviço essencial. E a gente tem 10 minutos, 20 minutos de energia, parece que para a vida, né? Energia, internet e água são os bens essenciais hoje. A primeira coisa que vai embora é a internet. Aí você já se desespera. Aí a geladeira começa a descongelar. Meu Deus do céu, vai perder minha carne. Então, a energia, eu acho que é um dos que... Aí água quente, né? Então, é uma das coisas que mais incomoda. E à noite, então, sem um arzinho, aí fica difícil. Sem um ventilador, é bem complicado. Flavinho, internet. Que cuidado que nós devemos ter ao fazer uma compra na internet? Volta e meia a gente vê a pessoa com dor de cabeça porque fez uma compra na internet e deu problema. Que cuidados que deve ter?
Thelma, essas compras na internet, na verdade, elas são bem arriscadas, né? A gente tem que, primeiro, buscar um site de confiança. A verdade é essa. Buscar um site de confiança, que tem credibilidade. Os especialistas na área, eu já participei de uma palestra, fala que a gente tem que ver a questão da certificação do site, do domínio, verificar tudo isso. A gente tem sites mais seguros hoje, que Buscapé, Netshoes, enfim. Então, esses sites são mais recomendados. Só que o problema agora da internet, eu acho que não é nem essa compra pelos sites, mas sim por aquelas blogueiras do Instagram, principalmente, né? A gente vê muito isso de roupa, de importados e tudo mais. Então, assim, não tem jeito. É sempre buscar o máximo de dados possíveis, informações, descobrir se outras pessoas já compraram, não é? Porque pela internet, pelo site é mais tranquilo. Você pode conseguir rastrear pelo IP, salvo engano, o endereço, né, e tudo mais. Só que pelo Instagram, que é o que acontece mais na prática, eu tenho uma amiga que aconteceu a situação com ela esse mês passado. Ela comprou umas roupas e até hoje chegou. Tem o telefone, mas às vezes o telefone é cadastrado no CPF de outra pessoa, não atende mais. Enfim, a conta bancária, eles dão a conta bancária de terceiros. Existe uma infinidade de situações que acontecem. Então, o principal meio de compra na internet hoje, eu acho que é pelo Instagram. Muitas pessoas compram pelo Instagram. Então, não tem jeito. É buscar o máximo de informações possíveis. Por quê? Ocorreu o dolo, a violação, né? Tudo bem. Isso, na verdade, até um estelionato, né? A gente vai até para a esfera penal. A gente pode socorrer do direito do consumidor? Pode. Mas uma coisa é você entrar com a ação contra quem? Aonde essa pessoa vai ser citada? Né? Aconteceu com uma amiga minha de comprar um celular. Eu não vou falar teu nome não, viu? Que eu tenho certeza que ela está me assistindo. Ela comprou o celular, chegou, só que quando ela abriu era um pedaço de madeira que estava dentro da caixa. Nossa Senhora, foi um tablet que ela comprou. Foi aquele negócio assim, estrondoso. Tipo, o tablet vale R$2.000, ela pagou R$800. E aí recebeu um pedaço de madeira. Eu vejo uma situação assim meio que delicada nesse ponto, Thelma, porque a internet é o futuro, não tem como. Já chegou e vai continuar. É uma realidade. E esse e-commerce, ele é bastante usual, né? Eu compro muitos livros pela internet, mas de sites que eu já conheço, que a mercadoria chegou, enfim. Mas assim, não tem como fugir dessa realidade, que é essa compra virtual. Isso nos Estados Unidos já acontece com maior frequência, né? E a gente teve recentemente também a criação do Marco Civil na internet, não é? Que tenta, de certa forma, meio que regularizar essas situações, principalmente situações de consumo. Só que, mesmo assim, os cuidados devem ser ter mais atenção, né? Thelma. Olá, Thelma. Se a energia for cortada, eu vou fazer a pergunta, eu vou até mostrar para o doutor aqui. Se for da casa de um eletricista, ele subir no poste e religar, o que acontece? Eu procuraria a Câmara Municipal, assim que você me entende. Estou brincando, Thelma. Mas, na verdade, essa religação indireta, ela não é permitida. É proibido, gente. E é passivo, inclusive, de sanção, de multa pela CELPA, essa ligação direta, na verdade. E acontece, é o que mais acontece, na verdade, que são essas ligações diretas, né? Mas é proibido. Teve uma pessoa que mandou aqui, mas se as faturas de reaviso não são entregues, a CELPA manda na própria fatura os consumidores que não veem. E outra, é um dever da empresa prestar serviço ao consumidor e um direito do consumidor pagar as faturas em dias. Porque se não quer ser cortado, tem que fique com os talões em dias. Gabriela Amaral, setor Planalto 1. Então, é isso aí, né? É o que a Gabriela está falando. Na verdade, Thelma, esses problemas de energia, a gente constata que nos últimos anos a energia ela teve um aumento desproporcional. Então, o aumento está... E no Pará... Principalmente mas, assim, que é mais cara? É uma questão política. A gente gira e resvala na parte política. Então, o governo ele só veio subindo a conta de energia. Agora, assim, é difícil para o consumidor, e eu me enquadro como consumidor também, entender o porquê desses aumentos. Sendo que a gente faz... existe horário de verão, aqui no Pará não existe, né? Mas existe horário de verão, inauguram-se usinas hidrelétricas, não é? Então, assim, eu vejo que essa energia elétrica que a gente consome hoje é uma energia, na verdade, que ela é ultrapassada. O futuro da energia mesmo é energia solar, e aqui eu já vejo casas aqui em Redenção com energia solar, e a redução é enorme. Só que o problema esse sistema de energia solar ele é muito caro, em que pese valer a pena, ele se paga.
Mas é muito caro para o consumidor de baixa renda pagar, por exemplo, R$ 30.000 para instalar um sistema desse, que é a faixa de preço. Mas o futuro da energia mesmo é energia solar. E a gente, como consumidor, tem a preocupação de economizar. Ou seja, eu, por exemplo, eu tenho central na minha casa, chega um determinado horário, eu desligo e ligo o ventilador. O quarto está fresquinho, então a gente procura apagar as lâmpadas. Só que você não vê essa economia. Por mais que você faça essa economia, você não vê, porque cada vez vai subindo mais. Então, não depende da gente. Ah, mas tem que economizar energia. Aí eu pergunto, como que a gente vai economizar? Porque não tem fórmula secreta, né? O preço é que está abusivo, alto, né? Doutor, como é que eu devo proceder caso o meu nome seja inserido indevidamente no SPC? Eu paguei uma conta numa loja e a loja, por um motivo qualquer, mandou meu nome para o SPC, indevidamente. Primeiramente, Thelma, assim, eu sempre sugiro para os nossos clientes e para amigos que tentem resolver de forma extrajudicial. Ou seja, vá até a loja, tente conversar com o gerente, com o dono, para fazer essa retirada. Não tendo essa resolução amigável desse problema, aí sim, o consumidor ele pode sim se socorrer do judiciário, entrar com uma ação judicial, pedindo a declaração de inexistência desse débito, não é? E a retirada do seu nome do SPC e Serasa. Inclusive, a reparação pelos danos morais sofridos. Porque, assim, é muito chato, é muito constrangedor ter o nome escrito no SPC e Serasa, né? Agora, o que as pessoas não sabem é que a empresa também, os órgãos de proteção ao crédito, tanto o SPC como o Serasa, eles, antes de incluírem o nome da pessoa, eles devem notificar essas pessoas. Então, uma vez que elas não são notificadas por esses órgãos, eles também são passíveis de responsabilização. Eles também são réus nessa ação. Antes de executar, tem que comunicar também. Sim. A legislação consumerista fala isso. Só que é raro esses casos, entendeu? Então, quando a gente vai propor alguma demanda nesse sentido, a gente entra contra a empresa que inseriu e contra os órgãos de proteção ao crédito, que não notificou o consumidor com antecedência, não é? Flavinha, aqui tem uma assim, ó. Boa tarde, Thelma. Aqui já foi diferente. Eu paguei o meu talão de energia, o corte era para o dia 4, eu paguei exatamente nesse dia, daí eles vieram e cortaram o dia 8 do mesmo mês. Quando eu vi eles já estavam lá em cima do poste, por pouco eles não cortaram. Alegaram que não tinha caído no sistema, 4 dias depois. Se tivesse cortado, o que eu deveria fazer? Sou do Átila Douglas Rose Lopes. Rose Lopes, aí é uma prática extremamente abusiva da CELPA, não é? Então, só que acontece também, acontece inúmeras falhas nesse sentido. Mas é socorrer do judiciário, não tem como, Thelma. A única solução é essa. Ou seja, tenta primeiro conversar com a CELPA, eu acho que nesse caso deu certo, mas uma vez a CELPA não consertando esse equívoco em tempo, ela pode sim socorrer do judiciário, porque é uma prática abusiva. Você está cortando o fornecimento de uma pessoa que já pagou pela energia, não é? E é passivo também de dano moral. E detalhe, Thelma, as pessoas, assim, eu falo que o judiciário é um pouco moroso, e de fato é. Só que aqui em Redenção, do meio do ano passado até aqui, a gente teve uma melhora significativa no juizado especial. São juizados de pequenas causas. Então, assim, a gente entra com a demanda hoje, com 2 meses está se marcando audiência. Isso é um enorme ganho para a sociedade redencense, porque essas demandas são resolvidas rapidamente. Mas, assim, rapidamente 6 meses, 1 ano, que para a gente é rápido, né? Isso é rápido. Está acostumado com um processo de 10, 20 anos. Eu advogo num processo de 1990, mais velho do que eu, por exemplo. Então, Nossa. 1 ano para a gente é rápido. Então, você se formou e já... Esse é seu primeiro? Não foi. Não foi o primeiro, não, mas foi um dos iniciais. Foi mas quase. Ele tem 1 ano mais velho que eu, o processo. Tem gente da CELPA nos assistindo. Quero mandar um beijo para o Maurício, lá da CELPA. O Rodrigo também, né? O Maurício está mandando aqui para mim. Boa tarde, Thelma. Só para esclarecer, a CELPA só corta energia na sexta-feira só quando somente a energia está no CR, no sistema. Está CR no sistema. Ou seja, cortado por um corte anterior. Então, isso se dá o nome de recorte. Entendi, foi nada. Você entendeu, Flavinho? Mais ou menos. Só que, assim, existe também, do ponto de vista legal, isso, na verdade, é uma questão de procedimento interno da CELPA, né? Mas existe também o entendimento do STJ que fala que não pode haver o corte de energia elétrica por débitos anteriores, somente por débito atual.
Agora, o questionamento que fica é, o que é débito atual, não é? Pois então, é. a gente entende que é aquele débito que não ultrapassou o limite dos 90 dias. A gente entende, mas tem discussão. Já tem outros entendimentos que o débito atual é o débito daquele mês, não é? Mas, por exemplo, o que aconteceu muito aqui em Redenção? A Celpa, a empresa, na verdade, que a Celpa terceirizou, que é a Dínamo, né? Aham. Ela começou a fazer um serviço de fiscalização em toda a cidade, para verificar as irregularidades dos padrões, o famoso gato, né, Thelma? A gente sabe que Redenção tem muito gato, isso é inegável. Não, eu acho que não tem muito, não. Então, o que Aqui acontece? tem uns leão. O que acontece? A Selma faz essa constatação, os agentes da Celpa, e constata irregularidade. Certo. Até aí tudo bem. Eles regularizam a unidade consumidora, tranquilo. Só que eles fazem um consumo, uma multa, aplicam uma multa pelo consumo presumido da média dos 12 últimos meses, e dentre esses 12 últimos meses, eles pegam os 3 maiores meses e aplicam a multa. Essa aplicação Aí de fica multa... difícil, hein? Justamente. Essa aplicação de multa que a Celpa faz, por meio de estimativa, ela é totalmente vedada. Ela é totalmente vedada esse cálculo. E em razão disso, muitas decisões judiciais aqui de Redenção são favoráveis aos consumidores nesse sentido. Entendeu? Aí vai depender do entendimento do juiz, né? Por exemplo, mês passado tinha um juiz que condenava, que era contra os consumidores. Já esse mês a gente tem um juiz que é a favor, né? Porque a rotatividade é muito grande no judiciário. Vamos falar sobre filas em bancos. Meu Deus, como é complicado a questão da fila de banco. Existe, Flávio, um tempo de espera ou não? Não existe? Se existe isso aí, como que o cliente deve proceder? Quanto tempo que ele pode ficar na fila? Thelma, acerca da fila em banco é um grave problema que a gente sofre aqui em Redenção. É um problema, hoje eu comentei com o juiz isso, é um problema que eu, pessoalmente, eu sou indignado com essas filas em banco. E aqui em Redenção a gente tem uma legislação municipal forte nesse sentido, que estipula que o tempo máximo de espera de fila em banco vai variar de 20 a 30 minutos, conforme o dia. Ele excepciona aqueles dias de pico, que são dias de pagamento, início de mês. Então, nesses dias, o prazo é de 30 minutos. Nos outros dias, de 20 minutos. Há também uma legislação... No dia de pico, por exemplo, dia 5 até dia 10, só 30 minutos? de espera. Nunca que é Sim, isso. é o que eu falei. A realidade é outra. Existe também a legislação estadual que fala que aumenta um pouco esses patamares, esses limites, que fala de 30 a 40 minutos. Certo. Existe também uma diretiva de atendimento da FEBRABRAN, que é a Federação dos Bancos, que fala em 30 minutos. Só que, assim, na prática, a gente vê o desrespeito, o descumprimento total com essa legislação, não é? O que acontecia em meados de 2013? O então deputado federal Giovanni Queiroz, ele mandou um ofício para a promotora Rosângela Hahnemann, na época, solicitando que ela fizesse alguma providência no que diz respeito a isso, não é? E ela, na época, ela fez um termo de constatação, fez um excelente trabalho, e como de fato a doutora Rosângela é bem cuidadosa no trabalho. Ela é bem eficaz no que faz, é uma excelente promotora. E notificou os bancos, né? Para que melhorassem o atendimento, enfim. Eu já tive conversas também na época com diretores do PROCON, que procuraram as agências, notificaram, enfim. Ou seja, os órgãos estão tentando um diálogo, só que não resolve. Não resolve. E a gente, advocacia privada, começamos a entrar com demandas judiciais, né? Principalmente contra a Caixa, Bradesco e Banco do Brasil. Então, assim, no início, a gente tinha bastante êxito nessas demandas. A gente conseguia dando moral de 4, a gente já chegou a conseguir até de 6 mil reais, né? Comprovando essa espera, dando moral, enfim. Só que, de uns 2 anos para cá, o entendimento dos juízes mudaram. Né? Por quê? Thelma, com toda sinceridade, eu conversei com a juíza, certa vez, eu falei, doutora, mas a senhora não conhece os bancos? E ela falou para mim, doutor, eu conheço os bancos, eu sei que, de fato, o serviço é debilitado e não funciona e não presta. Eu falei, doutor, então por que a senhora não condena? Ela virou para mim e falou assim, doutor, porque se a gente começar a condenar, vai chover de demanda aqui. Sim, eu respeitei o posicionamento dela, mas assim, é uma política judicial de controle de demanda, ou seja, a gente não pode condenar para que o consumidor não demande essa ação judicial, né? Então, assim, o consumidor ele é lesado. Sempre. Eu acho que esse entendimento, tudo bem, é um entendimento da magistrada, mas eu discordo desse entendimento plenamente. Então, assim, judicialmente, não há mais êxito nesse sentido, não. Nem na Justiça Estadual e nem na Justiça Federal. Agora, como é um problema pessoal e que a gente vivencia, não é? Há a possibilidade de entrar com ação civil pública. E quem são os legitimados para entrar com essa ação civil pública?
o Ministério Público, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a Defensoria Pública. E os conselhos regionais podem também, como de fato a OAB é um. E recentemente, esse ano, eu estou presidindo a Comissão de Direito do Consumidor, não é? Juntamente com os colegas, os membros que fazem parte. A gente já iniciamos um diálogo para quê? Para fazer essa ação civil pública. Só que, como nós somos uma subseção, nós não temos legitimidade para propor essa ação civil. Então, a gente vai oficiar a subseção estadual, que é a OAB que fica em Belém, para que ela entre com essa ação civil pública. Então, como é o interesse da coletividade, a gente entende que somente uma demanda coletiva pode ser capaz de melhorar esse serviço. E condicionar a multa, não é? Mas o entendimento que predomina é que o Poder Executivo Municipal, no caso a Prefeitura, ela pode sim começar a sancionar os bancos por isso. Não é? Então, a aplicação de multa pela Prefeitura, pelo órgão competente, que, assim, ao meu ver, é o PROCON. Não é? Flavinho, nós chegamos, nem fomos para o intervalo e o tempo está estouradésimo. Só a última pergunta para a gente finalizar, para a gente... E depois você volta aqui de novo. Você vai voltar de novo? Volto, Thelma, volto sim. Sempre que solicitado. Oh, que bom! Internet e a Vivo, Vivo não, telefonia, porque eu não posso generalizar e falar só que a Vivo é ruim, né? A telefonia celular, são várias empresas. E aí, o serviço não é eficiente, mas a conta vem. E aí? Thelma, na verdade, o consumidor ele tem que, nesses casos de internet, queda de internet, eu já presenciei isso. A gente fica sem internet 1, 2 dias e tudo mais. Quando se faz essa solicitação de forma extrajudicial na própria empresa que fornece a internet, não é? Geralmente eles dão um desconto. Olha, eu fiquei 3 dias sem internet, então eu quero abatimento do preço. Eles dão um desconto. Até porque eles sabem, né, que faltou. Com certeza, a cidade toda sabe. A gente tem um grupo da OAB que tem um dono dessas empresas que é advogado também. E ele sempre nos avisava, né? Ele saiu do grupo porque a cobrança era grande, inclusive. Só que assim, eles sabem disso e geralmente as empresas fazem esse abatimento. Agora, uma vez a empresa não fazendo esse abatimento, é claro que o consumidor ele pode sim procurar a justiça, procurar o Poder Judiciário, porque ele está pagando por algo que ele não consumiu. E o pagamento da internet, até da telefonia móvel, tem que ser de acordo com o consumo. Consumiu? Pagou. Não consumiu? Não paga. Então, esse é o entendimento. Agora, em razão da Vivo, a gente verifica a questão do sinal, às vezes a gente fica sem sinal, queda de sinal. Então, assim, eu sugiro que o consumidor ele faça a prova em seu favor. Eu, Flávio, advogado, entrei com uma pessoa advogando em causa própria e eu fui tirando prints da tela do celular e a juiz em ação. Primeiro, fiz prova. Só que chega lá no judiciário, a Vivo, principalmente a Vivo, ela adora fazer um acordo. Como ela sabe, ela reconhece esse erro dela na prestação de serviço, principalmente em nossa região, onde a demanda é muito grande, que todas as pessoas, a maior parte dos cidadãos de redenção, eles possuem o celular da Vivo, não é? Ela já busca de plano esse acordo. Não é? E aí propõe valores de acordo e tudo mais. Então, comigo foi assim. Só que eu acho que o consumidor ele tem que fazer prova dessa má prestação de serviço. É difícil porque, por exemplo, a internet não está funcionando. Eu, Flávio, Lei, como é que eu vou descobrir que a minha internet está funcionando? No meu celular, pessoalmente, não tem nenhum dispositivo que verifica se o sinal está chegando ou não. E assim, se tiver, eu não sei, eu desconheço, né? A dificuldade do consumidor é essa. Mas, de todo modo, busca o judiciário, mas assim, busca de boa fé, né? Porque tem gente que utiliza de má fé, o serviço está tranquilo e mesmo assim ele quer se socorrer do judiciário a qualquer custo. E judiciário não é brincadeira, né? Então, aqueles que litigam de má fé são passíveis de condenação. Mas busquem o judiciário, até porque o consumidor, no quesito de prova, né, ele tem o direito da inversão do ônus da prova. Quando o consumidor ele demanda no judiciário, Thelma, em que pese assim, é pacífico que todo aquele que alega deve provar, há uma inversão quando se trata de consumidor. Então, é o fornecedor do serviço que tem que provar que o consumidor está errado. E não o consumidor que tem que provar que está errado, que está certo. Né? Só que, é claro, o consumidor ele tem que dar para o juiz um suporte fático mínimo. Um mínimo de prova possível. Né? Mas ele pode sim buscar o judiciário nesses casos. Flavinho, eu agradeço muito a sua participação aqui. E fique à vontade aí para você fazer suas considerações finais. E aí a gente vai ver outro assunto para você voltar aqui, tá bom? Eu que agradeço, Thelma, é sempre um prazer estar aqui no seu programa, né? O problema. E de fato, assim,
Você é uma amiga, se tornou uma amiga. Muito obrigada. E sempre que possível eu quero me colocar à disposição. E quero aqui também deixar registrado que eu quero conhecer seu namorado, né? Gente, tenho interesse em saber do céu. quem é essa pessoa. Que está conquistando, cativando seu coração, te deixando mais feliz, mais reluzente, né? Meu Deus, eu tô mais jovem. Assim, alegre eu sempre fui. Mas aí o amor muda tudo na vida da gente. Tá bom, então, muito obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço. Gente, chegamos no final. Ó, não dá bola pra esse negócio de namorada aí, não, que esse povo aumenta tudo. Eu agradeço muito a sua participação aqui comigo. Vou embora. Gente, muito obrigada. Tchau, Redenção. E eu gostava tanto de você.